Oi, eu sou o Plínio e eu vou estar contando para vocês a experiência de unidade que eu acabei de ter. Eu venho com um processo de Kundalini, nessa dissolução da identidade, dissolução do ego, e também com as práticas de meditação, com a educação da mente, eu venho dissolvendo todo esse ego. E quando você está ali onde começam os pensamentos, você começa a ter a experiência com o ser, né? Que é como os mestres falam, né? Você descobre que você é Deus ali, você vai ou iluminação suprema ou consciência búdica, consciência crística, que é quando você vai para um estado além da mente, você não tem mais pensamentos, né? Esse centro, ele se rompe, porque não existe mais o ego, né? E você vai para além da mente. E eu venho nessa caminhada, né? E de uns meses para cá, eu comecei a desidentificar do corpo, eu já vinha fazendo, mas agora mais incisivamente. Então, se eu bato o ombro em algum lugar, eu já só observo a dor acontecendo, né? Abatimento, eu sempre observando o corpo, então abatimentos acontecendo, a respiração acontecendo, que assim você vai se desidentificando do corpo, né? Tendo a certeza que você não é ele. Tendo a consciência, expandindo a sua consciência que você não é o corpo. E eu vou para academia, começo a levantar o peso, né? Fico ali observando, né? O peso até ele fica mais leve, porque você começa a ver que é o corpo que faz aquilo, não é você. Então tá simplesmente acontece o treino, né? O treino acontece, não sou eu que estou fazendo, quem faz é o corpo. Então eu venho nessa desidentificação da mente de um mês para cá mais ou menos. Eu estou ali bem no início da mente, então começa um pensamento, eu já não deixo ele se concretizar. Eu já veio para o sentimento, para o eu sou, né? Começa o pensamento e fala eu sou, que aí você vai despertando esse ser, né? Esse eu verdadeiro. Porque assim, todo mundo é essência, paz, amor e felicidade. Você só está identificado com o eu errado. Ou seja, todo mundo é iluminado. Então só a questão é que está todo mundo identificado, né? O ego faz com que você se identifique. Então vem ali no começo da mente, né? Começa um pensamento, eu sou, então não deixa ele se completar, eu fico com diálogos internos, com narrativas do ego, né? Eu já entendi que eu não sou, que eu não sou a mente. Então não deixa ele nem se concretizar. Conforme vai indo, eu comecei a ter as experiências de unidade, né? Mas são muito rápidas, assim. Por exemplo, você está olhando, de repente, você é o que você observa, você não é nem o observador nem o observado. Você é tudo aquilo junto, assim. E não existe diferença, só que isso em flashes, assim, questão de segundos, né? Só que hoje foi bem legal mesmo, assim. Hoje eu fui treinar, né? E comecei, né? Geralmente eu trabalho, eu tento ficar o máximo possível consciente, mas às vezes você tá trabalhando, tá usando a mente, não dá pra você ficar 100% consciente, né? E quando eu tô na academia, eu tô nesse processo de não identificar o corpo, né? Levanto o peso, eu vejo que é o corpo que tá fazendo, não eu. Então eu continuo ali, sempre observando, né? Tentando cada vez mais não identificar com o corpo, né? Não tirar essa coisa do meu, do eu. E hoje eu estava treinando o mesmo esquema, né? Então você vê que o peso fica mais leve. E vinha um pensamento, eu voltava para o eu sou, né? Começava um pensamento, eu já cortava. Eu sou, eu sou. Nisso, quando eu desci a escada, eu olhava assim, eu já era tudo. Tudo à minha volta. Eu era tudo que eu observava, tudo que eu observava era tudo uma coisa só, não existia distinção. E muito rápido. Aí eu subi a escada, né? De novo, desci, subi para o que é do outro lado. E tem umas árvores aqui, agora são floridas, bonitas. Eu fiquei ali observando, né? E começou a voltar esse estado de novo, assim. Eu era todo observado era uma coisa só, assim, sem distinção. Eu entrei em casa, tomei um banho, eu moro na praia de Juqueí, e peguei a bike, eu vou da praia, assim, tinha uma coisa que mandava ir lá. Coloquei um fone de ouvido, um mantra, e fui até a praia, desci até a praia, sentei, e tava um dia lindo hoje aqui. Então, tem todas umas ilhas aqui na frente, sabe? O céu tava azul e o sol encoberto por nuvens. E eu sentei ali, de lótus, com o mantra rolando no fone,
e voltou os estados, assim. Dessa vez foi muito legal. Porque tudo que eu observava era eu, tudo aquele, tudo que eu observava era eu, e eu também não era esse que eu observava, tudo era uma coisa só. E o sol estava entre nuvens, e de repente ele desceu assim e abriu aquele sol. Então eram as nuvens muito lindas, e tudo aquilo era eu, e eu era tudo aquilo. E eu comecei a ser invadido por uma felicidade tão grande, que explodia. É muito sagrado, gente, essas coisas. Oh, meu Deus do céu. E aquele pôr do sol mais lindo do mundo, sabe? Porque é diferente de você ver e quando não tem mais distinção entre o pôr do sol e você. Essa é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida, oh meu Deus. E era tudo aquilo, eu fui invadido por uma felicidade tão grande, sabe? E de repente eu comecei a chorar, porque também é muito sagrado tudo isso, chorar de felicidade, sabe? E eu venho nesses estados agora, assim, os mestres, eles falam que quando você tá ali, que é mais ou menos o seguinte, a mente, quando é tipo um forte. O Ramanada é um exemplo muito bom, que ela é tipo um forte. Então sai um soldado ali. Então cada vez que vai um soldado, você puxa ele, volta o soldado. Conforme você vai indo, os soldados vão acabando, que é mais ou menos a mente, com os pensamentos. E quando você está ali, você começa a ter essa experiência do ser, que eles chamam no hinduísmo de realizar o ser, ou iluminação suprema, ou o absoluto, né? Que é a realidade absoluta. E os mestres, eles falam que sexo, bens materiais, nada chega nem perto do que é a realização desse ser, entendeu? Que é um dos objetivos que eu venho caminhando. E então eu queria compartilhar com vocês hoje, que foi esse surreal, assim, era tudo, e o céu estava brilhando, e eu era aquele céu brilhando, e eu era as pessoas em volta, eu era tudo, não existia mais distinção entre as coisas, sabe? Era sensacional, meu Deus do céu. E, bom, eu vou fazendo mais vídeo, conforme as coisas vai tendo experiências aí, eu vou estar compartilhando com vocês, espero que vocês gostem. Deixe seu like aí, se inscreva no canal para poder estar acompanhando. Um grande abraço a todos.